Então, bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos para essa meditação diária da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para a nossa meditação, hoje o Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 6, do 1º ao 6º versículo, e depois do versículo 16 ao versículo 18. Este trecho do Evangelho, ele retoma tudo aquilo que Jesus disse até então, quando inaugurou a sua vida pública com as bem-aventuranças, com a leitura interpretativa da lei segundo o espírito da lei, como nós temos ouvido nesses dias. E aí Jesus resume tudo isso com essa abertura no capítulo 6, quando ele diz: ficai atentos para não praticar a vossa justiça diante dos homens, só para serdes vistos por eles. Então, praticar a justiça. Para muitos, a prática da justiça é a aplicação da lei. Então, tem a lei, tem a determinação, tem a norma objetiva e, portanto, a prática, a aplicação da lei é cumprir a justiça. Para o Evangelho, a prática da justiça vai para além do cumprimento de uma lei. Mas a prática da justiça está, antes de tudo, em fazer a vontade de Deus. E a lei deve ajudar nesse processo de discernimento para se conhecer qual é a vontade de Deus. E, portanto, Jesus, quando fez a releitura nos textos passados, no capítulo 5, de alguns mandamentos, então esclareceu que não basta apenas, de forma literal, cumprir a lei, porque não será cumprimento da lei, mas perceber no confronto da norma com a vida qual é a vontade de Deus, para superar todo o legalismo, todo o reducionismo. Então, por exemplo, alguém diz: não, eu nunca matei, então nunca transgredi o mandamento que diz não matarás, o 5º mandamento, mas destrói a vida dos outros, cria inimizade. Então Jesus vai dizer claramente: isso também é transgressão do 5º mandamento. Então, que a vossa justiça não seja simplesmente para ser vista pelos homens, mas pelo contrário, a prática da justiça vai para além de atos, mas a prática da justiça vai justamente de acordo com a perspectiva da nossa opção fundamental, e essa opção fundamental, ela se faz ver justamente nas nossas atitudes. Então Jesus relembra aqui 3 práticas já conhecidas da religião dos judeus, e podemos assim dizer, é algo universal, muitas experiências religiosas, muitas práticas religiosas valorizam certamente a oração, que está no centro da experiência religiosa, a caridade, o amor ao próximo e também o autodomínio. Então Jesus aqui retoma essas 3 práticas, porém neste acento, dando ênfase não simplesmente a atos separados, a práticas superficiais, teatrais, mas a atitudes que têm as suas raízes nas convicções do coração e não simplesmente na conveniência do momento. E aí Jesus, ao relembrar essas 3 práticas agora propostas como atitudes, vai sempre passar do plural para o singular. Então, quando Jesus começa: quando deres esmola. Então, a esmola, aqui, a própria palavra significa ser misericordioso. Então, não é simplesmente dar daquilo que está sobrando, para até se livrar daquilo que já não nos interessa ou que já não nos é útil, mas a esmola é, antes de tudo,
estender a mão ao irmão necessitado. Isso já está presente lá no livro do Deuteronômio, quando se diz estende a tua mão ao teu irmão. Então, a imagem que Jesus utiliza é muito interessante, que é do tocar a trombeta. Então, o tocar a trombeta significa justamente estar com a mão ocupada. E se está com a mão ocupada, chamando a atenção para si, não pode realizar a verdadeira caridade. Então, Jesus diz, não toques a trombeta diante de ti. Mas, pelo contrário, que seja uma atitude gratuita, livre de auditório, cuja finalidade seja apenas a solidariedade para com o mais necessitado. Depois Jesus lembra uma segunda prática, de novo, proposta como atitude, a oração. E aí Jesus vai dizer que uma oração teatral, ela é uma oração hipócrita. Não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Com que finalidade? Para serem vistos pelos homens. Então, a nossa oração não pode ser de forma nenhuma um instrumento teatral para chamar a atenção para nós. Quando, na verdade, a nossa oração deve ser voltar o nosso olhar e o nosso coração para Deus. E aqui Jesus dá este exemplo da necessidade do recolhimento. Entra no quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. Então hoje também nós temos esse grande desafio, quando até as nossas celebrações, elas infelizmente têm se tornado um tanto teatrais, de muita estética superficial, de muita aparência, de muito chamamento para aqueles que estão conduzindo a oração, quando na verdade quem preside uma oração vai à frente na direção de Deus e não para ser o centro dela. Então, um grande desafio que o próprio Senhor nos lança. E por fim, Jesus fala do jejum. O jejum que não é simplesmente privar-se de um alimento, mas no exercício de privar-se de uma coisa boa, que é o alimento, exercitar-se na privação de coisas que não nos ajudam. Então é uma didática muito positiva. Por quê? Porque renunciar a uma coisa ruim seria, até certo ponto, uma determinada lógica, a coisa mais fácil do mundo. Isto é, ninguém escolhe o que é ruim. Mas renunciar a uma coisa boa, então isso nos exercita. Então o jejum é, de fato, um exercício. Se somos capazes de renunciar a uma coisa boa, imagina uma coisa ruim. Então, renunciar a um alimento, renunciar a alguma coisa que em si não é negativa, nos exercita também na necessidade de renunciar àquilo que nos é ofensivo, aquilo que prejudica a nossa vida e prejudica também a vida do irmão. Mas diríamos que essas três práticas, atitudes, elas servem como um tripé que sustenta a nossa vida cristã. E aí voltamos, cada uma delas, como nós estamos dizendo, um tripé se apoia num ponto importante da nossa vida. Primeiro, a solidariedade. Ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha. Então, a esmola, como já lembramos, que é ser misericordioso, não é simplesmente dar migalhas. Então, a esmola nos torna cada vez mais pessoas em relacionamento. Então, nós não conseguimos viver sozinhos. E, portanto, o primeiro pilar desse tripé. Depois, a oração. O nosso relacionamento com Deus é outro ponto importante da nossa vida. Então, já nos exercitamos saindo de nós para ir ao encontro do outro e agora ao encontro do outro por excelência, que é Deus. Mas o jejum faz-nos voltar para nós mesmos, não de forma egoísta, mas de forma consciente, diante dos nossos limites e limitações, para também nos exercitarmos no crescimento, que nós chamamos, na mística cristã, do autodomínio. Isto é, não se deixar levar pelos instintos, mas orientá-los para o bem. Então, que essas
atitudes propostas por Jesus no Evangelho de hoje, de fato, sejam o nosso tripé, né, que dá sustentação à nossa vida cristã, que dá sustentação ao seguimento de Jesus. E fugindo e corrigindo, né, toda tendência ao espetáculo, às aparências, porque pelas aparências nós confundimos muito, mas nós devemos buscar a essência, isto é, aquilo que brota lá de dentro do nosso coração. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.